Um time de todas as cores, de brasileiros de todas as classes. 130 anos de oração de crendices e de ciência, de glórias e tragédias. Uma paixão e nada mais. O Flamengo, tetracampeão da América. Ah, cara, que loucura, que noite maravilhosa. Tu é doido, meu irmão. Tu é doido. Difícil dormir hoje, viu? Difícil. Difícil, que jogo, que jogo. Cara, o filme é muitas camadas pra falar, viu? Muitas. Foi um jogo diferente dos iguais. Com certeza o jogo mais, assim, decisivo, importante, bonito. Os dois jogos, né? Um completando o outro. Com certeza a melhor decisão dessas oitavas vai ser lembrado. Vai ser lembrado por muito tempo. Esse jogo, assim, em relação à qualidade que costuma ser, porque as oitavas de final costuma ser basicamente bem fácil, simples assim de passar. E é bem previsível quem vai passar, mas nesse jogo não tinha previsibilidade. É lógico que o Flamengo é superior, né? Logicamente o Flamengo é superior ao Cruzeiro, mas cara, se tu tirar o Flamengo da jogada, o Cruzeiro e o Arthur Jorge apresentam o melhor futebol desse ano, hoje, atualmente, né? Entre os times brasileiros, né? E assim, se o Cruzeiro tirasse o Flamengo ali, tirando um motivo ali que eu ainda vou falar, é esperado. Pode acontecer, pela qualidade. Hoje eu ficaria menos indignado. Lógico que eu ia ficar indignado com raiva, né? Que eu torço, mas eu ficaria menos indignado perdendo para o Cruzeiro do que perdendo para o Palmeiras, que é um time que não apresenta futebol nenhum. Passou hoje muito na cagada. O Cerro passou pela falta de habilidade do Cerro, né? Que o Cerro conseguiu dominar ainda o primeiro tempo todinho. O segundo tempo foi apresentar alguma coisa e arrastou o jogo com um gol. Isso não é futebol de campeões, é futebol de time de tabela, um time que briga por vaga na Libertadores, não de um campeão, entendeu? É futebol de um time que apresenta hoje um primeiro lugar ilusório, né? Primeiro lugar temporário, digamos assim. E graças a Deus, cara. Graças a Deus que a gente conseguiu. Ainda tô assimilando, ainda tô tentando me acalmar. O Flamengo, cara, foi a briga dos técnicos. Briga Leonardo Jardim contra Arthur Jorge. Os dois tinham times muito qualificados e ia ganhar o técnico que jogasse melhor, tivesse a melhor tática. E cara, começando outro ponto, não é sendo desumilde, não é sendo um cara assim, digamos que distante da realidade. É no cara a cara, mas o Flamengo é muito superior ao Cruzeiro. É superior disparado, velho. Disparado. O Cruzeiro tem muito mérito pelo que ele fez nesses 180 minutos. Muito. Mas o Flamengo é disparado. Você vê ali a escalação do Arthur Jorge, o que ele tem para trabalhar. No Cruzeiro. O cara faz um trabalho espetacular, velho. Vou mentir não, viu? É um técnico interessante, viu? Pra uma eventual saída aí do Leonardo Jardim, o Flamengo é atrás, viu? Já pegou o Jardim mesmo do Cruzeiro, pode pegar outro, né? Mas, cara, porque o time é um time assim, tu olha e não dá nada pelos caras, mano. Lógico que tem o Matheus Pereira ali, tem o Gerson, tem o Caio Jorge ali, beleza. Mas a maioria, mas aquelas laterais, o zagueiro e tal. Eu lembro do Cruzeiro muito
É porque esse ano não tá acompanhando muito o Cruzeiro. Só sei que o Arthur Jorge foi pra lá. E é um time que tá mediano, né? Se elevando aí, né? Jogou muito ruim com o Tite. E tá se elevando. O que eu lembro desse Cruzeiro é dos Galácticos lá que eles fizeram, né? Trouxeram o Gabigol, o Fagner, Dudu, essa galera. Fez um time bacana. Só que não deu em nada. E essa época eu acompanhei o Cruzeiro. Agora, essa nova fase aí do Arthur Jorge, não tô acompanhando nada, velho. Mas, cara, se ele jogar essa bola aí que ele jogou, ele vai ser o segundo colocado do brasileiro. E dá pra ganhar a Copa do Brasil. Dá pra tirar o Palmeiras, viu? Tô até imaginando uma eventual final Palmeiras e Cruzeiro. Porque o Palmeiras ele vai brigar por essa Copa do Brasil, pelo menos para dizer que conquistou alguma coisa. Que a Leila ela ainda não conquistou nada relevante. A Leila ela vai querer alguma coisa. A Libertadores parece muito distante. Provavelmente o Mirassol amanhã vai ser eliminado pela LDU, né? Que vai jogar na altitude. Aí vai ter a LDU e o Palmeiras nas quartas. A revanche, né? Do ano passado. Acho que o Palmeiras não vai ter tanta sorte não, viu, com esse futebol aí. Então, saindo da Liberta e com o brasileiro aí praticamente entregue, que mesmo sendo o primeiro, o Abel entregou o campeonato. Ele disse, não, cara, esse campeonato aí não dá não. Entrevista dele. Foca nas Copas. Então, assim, se ele rodar na Liberta, que pode acontecer, ele vai focar total na Copa do Brasil, porque a Leila tem que mostrar algum serviço, tem que mostrar que conquistou alguma coisa relevante no time dela, entendeu? Ela, além de um paulista. Então, assim, o Cruzeiro e o Palmeiras é a provável final da Copa do Brasil, viu? E pelo futebol que ele apresentou, o Arthur Jorge dá pra ganhar a Copa do Brasil. E dar um nó no Abel. Não é a primeira vez que ele ia dar um nó no Abel. Agora um jogador que eu vou admitir que, como eu falei, não acompanho nada de Cruzeiro hoje. Nada. Acompanhei os Galácticos. Um jogador que me impressionou, que não jogou a primeira partida, foi o Romero, viu? Foi impressionante. Ele, assim, o pessoal disseram que ele era um jogador que era muito diferencial no Cruzeiro, pro time dele. Foi o que eu ouvi falar. E ele mostrou, o cara é realmente o capitão e liderança ali forte no Cruzeiro. Achei um jogador bacana, assim. Muito melhor que o Matheus Pereira, que some, tá entendendo? O Matheus Pereira sumiu, ninguém viu o Matheus Pereira. Matheus Pereira fez porra nenhuma. O Caio Jorge lá também faz porra nenhuma. Graças a Deus o Flamengo não trouxe esse cara pra possivelmente tirar a titularidade do Pedro. Tu é doido, mano? Comparar esses dois é um abismo, cara, gigante. Comparar. Os caras são bonzinhos. Como eu falei, pra brigar pela Libertadores é um time bom. São jogadores bons. Agora não estão no mesmo nível. Pedro e Arrasca e o Matheus e o Caio. É disparado. Tem uma disparidade grande, velho. Gigante. Mas assim, agora vamos falar do jogo, né? Cara, o primeiro tempo foi um amasso. Uma massa assim que eu tava estranhando. Tava engolindo. O Flamengo engoliu. Aloprou, não deu uma brecha pro Cruzeiro. Não deu uma brecha. E fez só um gol. O Flamengo só conseguiu fazer um gol naquele primeiro tempo. Perdeu muita chance. Que é um problema do Flamengo. Problema do Flamengo gigante. O Flamengo perde muitas chances. Perde muitas oportunidades. E aí isso custa, porque eu desconfio que aquele primeiro tempo amassado, que o Cruzeiro não fez porra nenhuma, sobreviveu. O pobre do Gerson virou um zagueiro, tava lá atrás criando jogada, tava nem de volante, tava de zagueiro, tava muito atrás, mas ele tava muito recuado, mas realmente a galera assim, porra, parece realmente que o Gerson sentiu, viu? Já sentiu que ele tá muito lá atrás, cara, no primeiro tempo. E o time perdido, os caras não faziam nada, era só Flamengo. Só que como eu falei,
Muito fogo sem resultado. Os caras iam cansar. É isso que eu tava vendo, ó. O Flamengo vai cansar e o Cruzeiro vai cair em cima. Eu tava imaginando essa tática que o Arthur Jorge estava criando. Eu imaginei isso por quê? Porque o Cruzeiro não fez porra nenhuma. Fez porra nenhuma no primeiro tempo. Foi engolido e teve muita sorte de não levar uma goleada no primeiro tempo. Voltou pro segundo tempo, cara. Outro time. O cara, eles não tiveram. Era o Palmeiras da final da Libertadores. Não tiveram um chute no gol no primeiro tempo. Segundo tempo, os 15 primeiros minutos ali, mano, foi um amasso, velho. Foi um amasso. Os caras deram a vida. A vida. Deram a vida mesmo assim. Pareceu outro jogo, pareceu outro time. E o Flamengo sem reação. E, cara, mais uma vez, o Rossi tá foda. Tá foda. E, cara, não é igual, por exemplo, foi com o Estudiantes. Que no Estudiantes ali o Rossi, ele pegou, deu um vacilo, né? E decidiu nos pênaltis ali. Ele foi do inferno pro céu, velho. Aqui não, cara. Aqui parecia coisa de aposta. Esse começo do segundo tempo, acho que os caras combinaram ali. Ele e uns caras do Cruzeiro, porque assim, ó, ele disse, não, vou entregar e não reboto lá. O Rossi leva 2 gols no começo do segundo tempo. Foi alguma aposta acima, porque, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, Rossi. Tu não tá no nível mais do Flamengo, cara. Infelizmente a gente tem que ir atrás de outro cara rápido. Talvez esse ano não dê mais, né? E nem tá nos planos, mas próximo ano a gente precisa de um novo goleiro titular, um cara que esteja do nível do Flamengo. Hoje o Rossi não dá. Pra continuar jogando no Flamengo. É inviável. O que ele fez, macho, o Cruzeiro só teve 2 chutes no gol. O jogo praticamente todo. 2 chutes. E o Rossi não conseguiu pegar nenhum dos 2. O Rossi foi salvo no primeiro chute. Por causa do Jorginho, cara, que hoje jogou demais. O que ele deu, ele fez, mano. O Jorginho, eu não sei como vai ser próximo ano, mas se ele continuar se entregando, como ele se entregou hoje, esse ano ainda dá alguma coisa, ainda dá o caldo. Ainda dá um caldinho do Jorginho. Porque essa foi a melhor partida dele do ano. Melhor. Ele tava jogando muito mal até o ano mesmo. E hoje ele superou e salvou o Rossi de uma cagada que ia ser uma virada ridícula. Aí ele pega e leva o segundo gol do Romero, golaço do Romero, jogadinha ali do Gerson. É por isso que eu achei isso no primeiro tempo, que o Gerson ficou muito lá atrás na esquerda no primeiro tempo, parecia um zagueiro. Aí ele desceu pra direita, onde ele jogava bem e pra ponta, onde ele jogava bem no Flamengo. Foi lá e foi gol. Tá entendendo? Então, assim, não sei se era a jogada do Arthur Jorge. Funcionou por um tempo, só que aí o Flamengo se recuperou. Não foi um amasso, porque se continuasse naquela pegada era 5-1, 6-1. A goleada que fez no Mirassol ia levar do Cruzeiro. Mas aí, graças a Deus, apareceu o nosso herói aí. O melhor jogador do Brasil na atualidade, Samuel Lino. Passe a jogada rasca, Pedro que fez 2 assistências, viu? Os 2 gols foi 2 assistências do Pedro. Ele deu assistência pro Arrascaeta no primeiro gol. O Arrascaeta deixou a bola pra ele e ele deu o passe pro Samuel Lino fazer o segundo gol. Golaço, deixou o cara no chão, limpou a alma que no gol do Cruzeiro da semana passada, o Samuel Lino, ele foi parar no chão, né, meu? O pobre rei foi. E a galera zoou muito. Eu percebi que o Samuel Lino, ele leva muito pro coração as coisas. Esse negócio de internet, ser zoado e tudo. Ele leva muito, é muito menino nisso ainda. Aí ele mesmo disse na entrevista, levou pro coração e hoje aconteceu o contrário, né? Ele que deixou o jogador do Cruzeiro no chão. Mas, cara, tu tá jogando, independente disso, tu tá jogando demais. Hoje o melhor jogador do Flamengo, na atualidade, jogando bola a bola, chama Samuel Lino. Gigante. Deixou o Cebolinha no chinelo que a gente pedia no passado.
Cebolinha que nem quer mais jogar, né? Mas tá mais nem aí, tá só cumprindo contrato e ganhando dinheiro. Não assinou ainda nenhum pré-contrato porque ninguém quer ainda pagar o salário alto dele, né? Ele aí provavelmente vai deixar o Flamengo, vai ter que diminuir porque ele, ele não vale mais o que ele ganha no Flamengo, né? Então assim, foi um jogão. Depois daí foi um jogão. O Flamengo se reencontrou na partida, teve bons momentos. Eu acho ali que essa foi a pior partida do Royal também, assim, do ano. O Royal tá jogando bem, cara. E ele até melhorou ali no segundo tempo. O primeiro tempo foi o pior momento do Royal que eu vi no ano. O Royal tá bem, cara. E não adianta mais nós ficar frescando com ele ou com o Lino do que aconteceu no passado. Tem que focar no hoje. Nem um Carrascal que é mais recente, entendeu? A gente adianta muito frescar. Plata, eu acho que errou demais. Plata perdeu muita oportunidade. Carrascal ali também entrou muito inseguro. Não vi ele apresentando muita coisa. Podia ter tentado mais. Agora o Lucas Paquetá. Cara, Paquetá, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu gol no primeiro jogo. Nós ficamos vivos por causa de você. Se não fosse aquele seu gol, nós tínhamos ido para os pênaltis. Então assim, foi muito bom. Mas é como você falou lá, né, na primeira partida. Você não merecia o herói da partida. Você não jogou para isso. E hoje também não, viu, velho? Tu tá arrastado, tu tá atrás, meu parceiro. Tu tá muito para trás, mano. Muito para trás. Muito para trás. A gente realmente precisa que o Paquetá se pague mais, entendeu? Hoje, graças a Deus, o Flamengo não precisa do Paquetá, mas já pagou, ele tá ali, tem que ser usado. E desde a Copa do Mundo, que ele se contundiu, ele tá tentando, mas ainda não tá no nível. Tá distante. Conseguiu aquele gol semana passada, mas tem que melhorar muito, cara, muito. No mais, entrou o Bruno Henrique também, ali mais para matar tempo. O Varela entrou ali, tá improvisado ali. Eu acho que o Varela tá saindo ali da titularidade, mas porque ele é o melhor lateral do Brasil, né? E hoje ele consegue fazer essa versatilidade, mesmo com dificuldade ali. Então ele tá cobrindo o Ayrton Lucas, que tá jogando bem, e o Emerson Royal. Quem cansar mais ali, ele entra, porque o Alexandre tá contundido, né? Então o Varela tá muito bem ali como versátil ali, cobrindo os dois. É o que tem mais capacidade para isso hoje. E os zagueiros também bem seguro. Os Léo Ortiz e Léo Pereira. O Jorginho ali, como falei, primeiro tempo muito bom. Segundo tempo bom, mas cansou. Botou o Araújo ali. Araújo conseguiu cobrir assim a necessidade. Araújo é um cara novo. O Everton Araújo não sente, cara. Eu acho massa isso. Ele não sente o peso. Não sente o peso de decisão, de briga e tensão, entendeu? E cara, dali do meio pra frente, o Pulgar também jogou muito bem. Cara, o meio campo do Flamengo foi muito importante, cara. Tem que exaltar Jorginho e Pulgar. Os caras fizeram um futebol de alto nível, eles dominaram o meio campo. Não passava nada, mano. Não passava nada. Os caras estavam controlando ali. É o que eu tô dizendo, o Matheus Pereira, que é o cara que é idolatrado pelo torcedor do Cruzeiro, não jogou. Não teve jogo, entendeu? Então assim, Flamengo, melhor jogo talvez do ano, deu o melhor público e tal, tá fazendo merecer, tá fazendo valer a pena. Agora no final de semana enfrentar o Cruzeiro de novo, só que pelo Brasileiro. Aí tem que ver, né? Porque o Cruzeiro ainda tá na Copa do Brasil. Vai jogar no meio da semana contra o Atlético Mineiro. Os caras vão aliviar agora nesse final de semana com o Flamengo no sábado, ou vão dar tudo para tentar se vingar, né? Tentar atrapalhar.
Eu acho que não vai ser uma rodada boa no final de semana, porque o Vasco vai entregar pro Palmeiras, né? Não vai fazer o seu jogo bom. E o Cruzeiro talvez queira se vingar ou não, né? Porque o Flamengo vai descansar na semana enquanto o Cruzeiro vai estar jogando. Muita coisa vai rolar, muita coisa vai acontecer, mas graças a Deus é muito bom sair com esse gosto desse jogo maravilhoso.